O desenvolvimento da linguagem permitiu que o homem contasse histórias, fazendo desenhos nas paredes ou através da oralidade. Criar narrativas é uma das tradições mais antigas do ser humano. E para falar sobre esse assunto, o Trilha de Letras recebe a escritora Helena Lima. Helena, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, E Kátia. para falar de algo que é tão importante mesmo, que é a contação de histórias. Por que a gente conta tanta história, Helena, o tempo todo? Bem, o ser humano está o tempo todo contando história, né? E a arte de contar histórias é uma arte milenar. Né? Se a gente pensar aí, alguns povos têm essa tradição muito forte. Na África, por exemplo, os griots, né? Contando as histórias para as novas gerações. E, através das histórias, tantos conceitos, tantos ensinamentos, tantas coisas vão sendo passadas, né? De uma forma leve, que atinge o outro e que é muito transformadora. Né? Porque eu penso que as histórias são verdadeiros mísseis, assim, que atingem o que a gente tem de mais profundo. E elas tocam a sensibilidade. Isso que você está falando de tocar a sensibilidade é tão interessante porque isso é que também vai fazer com que a gente possa criar um leitor desde pequenininho, contar histórias para crianças, não é? Com Qual é certeza. essa relação que tem com esse mundo infantil? Bem, eu vejo assim na minha experiência, né, muitas vezes em contato com crianças e com pais, é, quantas vezes os pais se emocionam muito ouvindo as histórias, né? Às vezes mais até do que as crianças, porque ao ouvir uma história eles acessam algo muito profundo deles e de uma infância, né, que está adormecida, mas de uma experiência de afeto, né? Porque se naquele momento eles são os contadores, um dia eles já foram os escutadores, né, dessas histórias. E normalmente isso acontece num momento de muito afeto, né? Qual o momento que normalmente os pais contam história para os filhos? Antes de dormir, por exemplo, né? Deitado do lado. Então, é uma coisa que a gente nunca esquece. E aí, esse gosto por ouvir histórias e mais tarde, ganhando autonomia, poder ler histórias, ele vai sendo plantado desde cedo, né? Isso é muito bom. E isso que a Helena está falando, gente, a gente precisa, né? Eu vou aproveitar, olha, ela trouxe um leque de livros aqui. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês Contos de Encantar o Céu, né, Helena? Que ela tem. E tem, dentro desse universo que a Helena está falando, que o adulto pode se identificar, tem, por exemplo, o livro Bia Sem Pressa. A Bia Sem Pressa vai tratar dessa correria do dia a dia? A Bia é um exemplo de um livro que toca profundamente as mães. Várias já me disseram: Helena, esse livro não foi escrito para o meu filho ou para minha filha, esse livro é para mim. Então, é uma história para ser lida por adultos e crianças, né? Todos podem se divertir e se emocionar com ela, mas ela conversa muito com esse adulto, porque fala de algo do nosso dia a dia, dessa correria do nosso dia a dia, né? E a gente, na verdade, vê, né, que as ilustrações, elas são enormes, né? Não só para os pais, mas para as crianças ficarem muito ligadas na história e também na ilustração. Aliás, é um papel enorme que o ilustrador tem nessa arte de contar histórias Sim. também, né? No caso aqui, as ilustrações são da Thaís Linhares, né? A Thaís é uma ilustradora maravilhosa, tem um colorido, né, as ilustrações dela. Isso. E a gente também tem Os Medos da Bel. Vai dentro desse caminho que você fala também, que atinge os adultos e as crianças. Sim, com certeza. Esse é um livro com mais texto, né? Então, qualquer criança, em qualquer nível, né, de leitura, ela pode ler. Se ela for uma criança que está iniciando esse processo, o adulto ele vai ser um bom mediador, né? Mas uma criança mais velha vai dar conta de ler sozinho, mas é uma história que conversa assim profundamente e faz refletir sobre essa coisa do medo, né? E tem um outro, gente, que é tão interessante, que esse não é da Helena, esse aqui é da Isabelle Borges, que é Bilica Chorona, né? Sim, a Bilica é uma história linda, uma história bem comovente também, e ao mesmo tempo é engraçada. A autora Isabelle tem uma escrita muito poética, mas é bonito que a gente vê que através das imagens, ela usa muitas imagens poéticas, né? Aham, deixa eu abrir aqui para a gente ver. Por exemplo, a primeira frase do livro é: Bilica era uma chorona de lágrima cheia, né? E as crianças entendem.
né? Ela podia ter dito que a Bilica chorava sem parar. Não, mas ela disse que a Bilica era uma chorona de lágrimas cheia. E então ela usa muitas imagens. A Bilica, ela é muito travada, não, né? Os adultos ficam o tempo todo tentando conter esse choro da Bilica. E um dia ela descobre que as mães também choram, né? Então ela traz essa reflexão sobre a importância de acolher o sentimento, seja ele qual for, né? E que não tem idade para chorar. Esse daqui a gente também pode, né, falar que as ilustrações são da Taline Schubach, é isso? Sim, a mesma Isso. ilustradora de Os Medos da Bel, Ah, sim. a Taline. E é legal você falar nesse assunto, né? Porque a gente tem uma mania de não querer chorar, né? Sim, De trancar o choro. Adulto faz muito isso e ainda sim. fala isso para criança. Não chora, menino, não chora. E essa é uma arte também de contar histórias que muitas vezes vai fazer com que o adulto saia dali, né? E diga a si mesmo: Exatamente. poxa, eu posso chorar. Aquela coisa de engolir o choro, né? Tem uma ilustração que é linda. Você não precisa ler o livro para você alcançar tudo que está dentro, né? Gente, olha, A Bilica fica assim, de tanto choro engolido. olha, isso é muito significativo. Você vai até o pescoço, você quase que transborda. As crianças falam, tem até peixe na garganta dela. Tem. Eu acho que os peixinhos ficam ali, né? São aqueles peixinhos que a gente não consegue Tudo que tirar. precisava ser dito, né? E que não consegue, que fica preso na garganta da Exato. gente. Tem um outro livro que é super bonito, Todos os Pais do Mundo, que é do André Tavares. Esse aqui também vai falar muito para a alma dessa criança e do pai. Muito a relação de pai e filho, né? Mas dentro dessa perspectiva de que o pai pode ser muita gente, né? Essa figura do pai, ela pode estar implícita em qualquer pessoa, não necessariamente no pai, né, de sangue, mas é uma história muito bonita que fala muito do afeto, né? E é um livro bilíngue. As crianças gostam muito disso, muito. Muitos escolhem porque dizem assim, esse livro eu vou ler em inglês com meu pai. Então, você vira o livro, de um lado ele Ó, gente, vou fazer, olha, aqui em português. Virou aqui, ele tá em inglês. Não é isso? Sim. Ah, que interessante. Quer dizer, tem para os dois lados, as crianças podem ler tanto em inglês quanto em português. Sim, e a ideia desse livro bilíngue é porque o autor, ele é professor de inglês, ele tem uma escola de inglês em Petrópolis, então não é, né, por acaso, não é à toa. Ele trabalha com a língua inglesa e aí por isso veio a ideia de fazer tornar o livro bilíngue. E como a gente está dando, né, todos os nomes, as ilustrações aqui são da Camila Carrossini, a gente sempre dando destaque para esses contadores de histórias dos desenhos, não é? Sim. Contar histórias, não é? É uma coisa ligada aos contos de fada? Bem, os contos de fada são muito tradicionais, né? E eles passam pela nossa vida em algum momento, né? Seja na família, ou seja a própria escola resgatando os contos de fada. Eu acho que eles têm, na minha construção como leitora, eles estiveram presentes, né? Mas, enfim, os contos podem caminhar por muitos lugares, muitos ambientes e podem ser de origens muito diversas, né? E serem igualmente sensíveis e tocantes e importantes, né, na nossa formação de leitores. Helena Lima, o Trilha de Letras foi conversar com uma outra grande escritora também, com um trabalho maravilhoso de contação de histórias, que é a Ana Cláudia Ramos. Vamos ouvir? Vamos lá. Você quer ter um filho leitor, uma criança leitora, você tem que mostrar isso para a criança. Então, desde que eles eram muito bebês, eu comecei a ler. E à medida que você vai lendo, você vai abrindo um repertório de possibilidades daquela criança entender o mundo. Por exemplo, à medida que você conta histórias, que você fala dessas histórias, você também vai transmitindo essas histórias de uma geração para outra, por exemplo, né? O que você quer deixar para as suas crianças? O que você quer que elas guardem como memória de uma família, por exemplo? Então, acho que as novas mídias, elas vêm somando, nunca subtraindo. Ela é um a mais. Então, por exemplo, você tem um livro que ele pode estar, né, no e-book, num aplicativo, mas ele também está no livro físico. Cada leitor vai poder escolher.
né? Não pode nem ser só isso, nem só aquilo. Eu acho que é um somatório de coisas que a gente tem que usar ao nosso favor. Quando a gente fala de contação oral, a gente está falando de afeto, a gente está falando de uma troca, né? E não há quem não goste de uma história, né? Assim, você vê uma roda de histórias, assim, você vai, às vezes, é uma contação de história para as crianças e os pais estão ali com aquele olhar, assim, embevecido, curtindo aquela história também. Nós somos feitos de histórias. Então, ouvir histórias é como se a gente estivesse podendo, né, pensar um pouco na nossa própria trajetória, nas nossas histórias de vida. E eu acho que se a gente deixa essas histórias para os filhos vão passar para os seus filhos, a gente vai construindo aí uma teia de memórias. E por isso que eu acho que as histórias são tão encantadoras, porque elas realmente são a nossa formação. Bom a gente ouvir uma outra opinião, Sim. que em geral vai cair na mesma situação, quer dizer, contar histórias vai ter uma transformação sobre o outro, não é isso, Helena? Com certeza. Eu acredito muito nisso, eu sinto isso, né? Como leitora, eu sinto isso. Quanto tempo, às vezes, um livro, ou às vezes uma frase que eu li, ela fica ressonando, fica ecoando dentro de mim. E eu acho que isso pode ser uma experiência muito transformadora, né? Agora, como fazer para contar a sua própria história? Gente, vem aqui um desafio, porque além de escrever, a Helena vai nas escolas, recebe escolas, não é, com crianças e conta suas histórias. Desses livros que você trouxe aqui, você tem algum trechinho que você pode dizer para a gente como seria contado? Bem, A Bia Sem Pressa é uma história, né, que é um exemplo de uma história que eu conto sem o livro. Eu até mostro o livro para as crianças ao final da contação, mas apresento o livro, né, falo sobre o autor, sobre o ilustrador, mas eu conto sem o livro e eles gostam muito. Vou contar um pedaço. Isso. Na casa da Bia, o dia já acorda atrasado. Já no café da manhã, um corre-corre danado. A mãe coloca a mesa, liga a cafeteira, liga a torradeira e corre para chamar a Bia. A Bia precisa se vestir depressa e elas precisam correr, porque a mãe precisa deixar a Bia no caminho e seguir para o trabalho. E ela trabalha o dia inteiro fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Na hora do almoço, tem que comer rapidinho, porque ela vai voltar para o escritório, atender mais alguns telefonemas, mandar alguns e-mails e tem que voar para buscar a Bia na escola. E elas precisam jantar às 7, porque senão não dá tempo de fazer a digestão. Ela chega em casa e vai logo avisando: Bia, vai fazendo o dever enquanto eu preparo o jantar, porque a gente tem que jantar às 7, senão não dá tempo de fazer a digestão. A Bia vai, obedece, e a mãe ainda diz: aproveita e adianta logo o dever enquanto eu preparo o jantar, minha filha. Assim a gente ganha tempo. A Bia respira fundo e ela acha que ela não ganha nada com isso, nem tempo. Mas fica feliz que a digestão existe, só assim ela vai poder passar mais tempo acordada e sem pressa de fazer nada. Ai, gente, vou aplaudir, pessoal. Dá vontade de continuar, Sim. não é? Eu acho que é mais ou menos isso que a contação de histórias provoca. Você conta e a criança deve querer ler e continuar a contar. Helena, eu vou convidar você e o nosso público para a gente ver a nossa dica literária de hoje de livro para contar histórias com a produtora Maíra de Assis. Vamos ver? Depois do intervalo a gente volta. Enfim, a situação chegou a um ponto em que era necessário acontecer uma verdadeira revolução para que nossos amigos não passassem a viver o resto da vida como Antônia Joaninha, Fred Peixe Morto, Bete Rolha de Poço, Pedrinho Fundo de Garrafa, Belinha Esqueleto Ambulante, Cadu Capacete, Pati Cirina Lata, Matheus Rei na Barriga, Naná Flor Murcha e Carlinhos Lesma. Quando se pensa em contação de histórias, toda uma geração tem um nome na cabeça: Bia Bedran. Neste livro aqui, o APZOP, ela conta a história da associação de pessoas seguras de sua opinião própria. E em outras aventuras, ela também traz o universo ao nosso redor para o mundo infantil, através da escrita e através da música. Assim, a gente consegue cantar, contar histórias e continuar encantando as gerações. Estamos de volta com o programa Trilha de Letras, mas antes da gente continuar a nossa conversa com a Helena Lima sobre contação de histórias, a gente vai ao nosso quadro Dando a Letra, que agora, não é,
Pode ser que vocês tenham algum livro publicado, um primeiro livro, enfim, está dando espaço para os nossos autores iniciantes. Se você tem um livro, mande para a gente o seu vídeo. É só vocês mandarem para o nosso endereço ou então entrarem em contato com a nossa produção. Vamos ver, Helena? Oi, gente. Meu nome é Mirna Brasil Portela, eu sou escritora. Meu último livro é Porco de Casa Cachorro É, que ganhou o 2º lugar do Prêmio Silvio Ortoff, da Biblioteca Nacional. O livro conta a história de Odorico, um menino que não tinha amigos e vivia muito sozinho, até encontrar Curico, o porco que mudou a vida dele. É uma história de amizade, de afeto, de perda, luto e um final muito, muito feliz. Um beijo! Legal a gente ver novos projetos, novos livros, né, Helena? Com certeza. Ou seja, é o hábito de contar histórias que não para nunca. Nunca. Agora, o mais legal é que hoje a gente tem uma diversidade nessa arte de contar histórias também, e isso inclui as novas mídias. O que você acha disso? Bom, eu acho assim, são muitas possibilidades, né, cada vez mais. O livro de papel, eu acho que ele não concorre, eu acho que tem espaço para todos, né? E o mais importante, a meu ver, é de que maneira que aquela história vai acessar melhor aquela pessoa, aquela criança, né? Então, se a gente tem outras possibilidades, por que não, né? Existem aplicativos novos, né? Agora que os livros da editora, da Lago de Histórias, estão em alguns, então os livros podem ser baixados e o aplicativo tem ele pode ser lido pela criança, ele pode ser lido pelos pais, e tem dicas de leitura e de mediação de leitura, o que conversar com o seu filho depois de ler aquela história, brincadeiras, como é que você pode brincar com isso, porque eu vejo assim que o grande desafio é encontrar uma maneira de que aquilo faça sentido para aquela criança. E as pessoas não são acessadas da mesma forma pelo mesmo caminho. Então, se a gente tem outras possibilidades, se a gente tem a possibilidade de uma história contada num aplicativo, se a gente tem uma possibilidade do livro físico ou de uma história oral, de assistir uma apresentação de contação de histórias, por que não, né? Às vezes, o caminho que a gente menos imagina é o caminho que vai acessar e conversar com o outro de forma mais verdadeira e mais intensa, né? O contador de histórias necessariamente tem que ser um autor? Ou a pessoa pode só fazer um curso de contação de histórias Sim. e contar a história do outro? Sim, com certeza. Eu conto muitas histórias que não são minhas, né? Que eu estudei, eu preparei para contá-las. Fiz o curso de formação de contadores de histórias. Parte dele eu fiz no Instituto TEAR e parte na Lago de Histórias. E a gente oferece esse curso de formação de contadores de histórias. A maioria das pessoas interessadas não são escritores e muitas vezes nem professores. Às vezes são apenas... Já teve, no último curso que a gente teve uma avó que foi fazer o curso porque ela adora contar história para os netos e ela queria contar melhor. Então, é lindo, porque é uma pessoa completamente, né, sem altas pretensões e, enfim, não queria levar isso para o profissional, né, profissionalizar, apenas se sentir mais capaz de contar uma história, né, acessando o outro. Então, a gente tem esses cursos ao longo do ano todo de formação de contadores de histórias e ele é aberto para qualquer pessoa que se interesse por essa arte linda. Não, eu concordo com você. É uma arte tão linda que a gente tem muitos contadores de histórias contemporâneos e a gente vai ouvir isso com a Ana Cláudia Ramos. De uns anos para cá, eu diria que talvez dos anos 90 para cá, a gente entrou aí com uma gama de contadores de histórias profissionais, né, que são grupos de contadores de histórias que estão, ou às vezes em teatros, em praças, em eventos literários de modo geral, em locais culturais, livrarias, bibliotecas, contando histórias. Então você tem aí esse pessoal que entrou mesmo como uma profissão, né? Existem cursos de contadores de histórias com uma galera muito bacana que está aí hoje já fazendo história. O Proler, que foi um projeto que, né, existiu, ainda tem um ou outro Proler espalhado pelo Brasil, formou muitos contadores de histórias, mas acho que, sem dúvida, a gente tem que ter esse mediador,
né, de leitura na sua vida. Por exemplo, eu tive 2 pessoas que foram fundamentais na minha vida, que foi meu pai, né, e a minha babá, que foi uma pessoa que ficou anos sendo a minha mãe 2, vamos dizer assim, e ela inventava histórias e me contava histórias. E o meu pai que me contava histórias pelo silêncio, porque eu adorava copiar ele. Como ele era muito leitor, ele chegava em casa e sentava para ler. E eu fugia escondida para ficar do lado dele, porque a minha mãe dizia que ele ia tirar o trabalho dele. Eu falava, como é que tira o trabalho? Será que é uma roupinha, né, que tira? E a minha mãe era muito sábia, ela esperava ele chegar, descansar para estar com a família. E eu fugia e ficava sentadinha do lado dele. Ele estava sempre com um livro nas mãos. Acho que quem não é leitor, né, quem de repente está assistindo esse programa e fica se perguntando, puxa vida, eu não sou leitora, eu não sou um contador de histórias, né, eu não sou um apaixonado por livros, não se preocupa. Sempre é o momento de começar. Sempre é o momento de, né, ser mordido por aquela vontade de pegar um livro, de ler um livro. Eu costumo dizer que se você não gosta de ler, porque você ainda não descobriu o livro que vai tocar o seu coração, tocar a sua alma. Então, independente da idade que se tem, né, a literatura infantil e juvenil hoje ela é tão rica. E como ela tem histórias menores, são histórias para começar ali a formar um acervo de leitura. Então, assim, não se envergonhe de não ser um leitora ainda, né? Mas comece, pegue um livro, descubra que livro você vai gostar e comece a compartilhar a leitura, sobretudo com as crianças. Com certeza, né, isso vai mudar não só a vida das crianças, mas a sua vida. Helena, depois do que a gente ouviu, a gente pode dizer que hoje já existe uma profissionalização para contador de história? Sim. Outro dia até eu soube de um professor de uma escola aqui do Rio de Janeiro que ele foi contratado, né, carteira assinada, como contador de histórias. Eu achei isso incrível. Mas conheço vários contadores e pessoas que realmente a sua profissão é essa. É contar e ensinar e formar novos contadores. E a gente também tem que destacar, quer dizer, que a contação, ou seja, contar histórias para crianças é uma coisa, mas tem tanta gente que trabalha contando história para adulto, Sim. gente que inclusive vai a hospitais contar histórias e faz outros trabalhos até em empresas também, não é, Helena? Sim. Eu tenho uma história que é uma história da origem judaica, que é uma história que eu estudei, é uma história que é para se contar para adultos, não é uma história para contar para criança. Se as crianças ouvirem, não tem nada demais, as crianças vão captar aquilo que tocar ou vão se encantar com, né, a própria forma, a voz, o jeito. Você pode contar de várias maneiras. Então, eu, por exemplo, uso um cesto com flores. Então, tem toda uma beleza ali que eles podem assistir, não tem nenhum problema. Mas é uma história que vai se comunicar com o adulto, sem dúvida. E ela é uma história assim, muito sensível, assim, que toca muitas pessoas. Eu acho esse trabalho... já fiz um trabalho também em asilo com idosos. É uma coisa linda contar história para os idosos. Linda, linda. E muitos deles, às vezes, naquele momento, eu sei uma história, eu posso contar? Então, interagem, né? É uma experiência incrível contar história para idosos em hospitais também, né? Não só para criança, né? Como eu disse antes, num público envolvendo adultos e crianças, quantas vezes os adultos estão ouvindo histórias que, a princípio, são dirigidas às crianças, mas que eles se emocionam profundamente. E você falou agora em idosos, né? Me veio a questão também da memória. O contar histórias deve facilitar também, né? Você aumentar a sua capacidade de memória. E aí eu te pergunto, isso para a criança vai fazer com que essa criança também abra o mundo dela e seja uma criança que depois tem um outro olhar, exatamente porque ela ouviu muito o contar? Ela será também uma contadora, uma boa contadora? Eu acho que possivelmente, quando você vive essa experiência, né, no lugar de escutar a história, isso já é assim, um meio caminho para um dia se tornar também um contador. E eu acho que as histórias, elas têm esse poder, né, de conversar com o outro e com a gente mesmo, né? E a questão da fantasia, né, de alimentar essa fantasia, a imaginação. É como qualquer, né, você faz uma atividade física, faz um esporte e você vai se capacitando e sendo melhor naquilo. É a mesma coisa quando a gente
pensa em criatividade, imaginação e fantasia, né? Se eu alimento o meu, né, o meu poço, o meu, né, arsenal aí de fantasia, de imagens e de criações, mais eu vou conseguir criar, mais eu vou conseguir imaginar, né? E eu acho a fantasia essencial para a vida da gente. Eu acho que a fantasia salva a gente muitas vezes, trazendo um pouco desse universo da poesia e da beleza que muitas vezes, né, a vida com as suas dificuldades e com a aridez, às vezes, das coisas, né, em que a gente está imerso, vai tirando isso da gente. Então, as histórias devolvem esse lugar para a beleza, né, e para o fantástico. Helena Lima, eu vou dizer para você que eu agradeço demais que você tenha dado para a gente hoje um pouquinho desse alimento de imaginação e fantasia que você fala. Agradeço a você a sua participação aqui e desejo muito sucesso para você nesse seu trabalho diário de formiguinha, mas que é tão importante. Obrigada por você ter estado aqui com a gente. Muito obrigada, Kátia. Tá? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Nossa, que alegria. Foi uma Gente, que delícia energia, não conversar foi? sobre tanta coisa Não maravilhosa, é? né? Nossa, muita energia boa. Pessoal, Obrigada. o Trilha de Letras encerra aqui com uma vontade de não encerrar, não é, pessoal? Mas a gente volta na próxima semana com um ótimo programa para vocês. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui.